Continuação, gente, da história. Eu vi ele ali dentro, parecia que ele tava dormindo. Quando eu cheguei, o caixão dele já tava ali, aberto. A mãe dele tava em volta, a Angélica, a amiga dela e a irmã dele. E aí, na hora a mãe dele olhou pra mim assim, chorando, fez assim com a cabeça, e eu fiquei ali no canto, chorando muito, 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 muito. O pai da Aline cumprimentou algumas pessoas que ele conhecia, pegou na minha mão, pegou assim no meu braço, a Aline abraçada comigo. A gente chegou bem na hora que estavam fazendo uma oração. E aí eu fiquei ali chorando. Quando acabou a oração, cantaram uma música. Eu não conseguia cantar, eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia chegar perto. Eu tava ali só no canto. A Angélica chorando muito, passando a mão assim, sabe? E aí depois que terminou de cantarem, a mãe dele veio até mim, olhou pra mim e falou assim: você salvou a vida do meu filho. E eu nunca vou esquecer isso. Aí eu olhei e falei: eu tentei, né? Tentei. Ela me abraçou, pegou na minha mão e falou: vem aqui. É você que tem que estar aqui do lado. Se tem uma pessoa que ele queria estar junto, era você. Ela chegou lá perto, pediu licença pra Angélica, pra amiga dela e pra irmãzinha dele. Falou: licença, vocês três. Elas deram licença. E aí ela falou: pode ficar aqui. E aí tava ali na minha frente. Eu coloquei a mão assim, a mão dele tava assim. E aí eu coloquei a mão dele, a minha mão, em cima da mão dele, que já tava toda roxa. E aí eu coloquei a minha mão em cima da mão dele, comecei a chorar muito. Muito, muito, muito. Apoiei a minha cabeça assim, na parte do caixão. Olhava pra ele, passava a mão no rosto dele. Eu não conseguia falar. Não conseguia, não saía. E aí eu fiquei ali uns 30 minutos. Chorando. A mãe dele vinha, eu passava a mão no rosto dele. As pessoas vinham. As pessoas começaram a dar a volta, assim, tipo, eu fiz uma fila e aí as pessoas vinham, se despedia dele. Só que eu fiquei ali parada, segurando a mão dele, até onde eu pude. Eu não imaginei que eu ia ficar do lado dele dessa forma. Mas eu fiquei feliz que eu tava ali, segurando a mão dele, do lado dele. De alguma forma, aquilo me confortou muito. Eu agradeço até hoje muito a família dele por ter deixado participar desse momento. E aí eu fiquei ali uns 40 minutos segurando a mão dele, até que avisaram que ia ter que fechar pra poder ser enterrado. E aí a mãe dele disse que só um tio de consideração, na verdade, disse que só ia ficar os parentes mais próximos. E aí nessa hora eu dei um beijo na testa dele. Eu falei: eu te amo. Eu vou te amar pra sempre. E aí a mãe dele colocou a mão na minha mão e falou: não, você fica. Você fica. Porque eu não ia ficar, né? Eu ia respeitar. E aí a Aline, o pai dela e as outras pessoas saíram. Só ficou eu, a mãe dele, algumas amigas bem próximas da mãe dele, que tava dando apoio pra ela, a irmã dele, um tio dele de consideração, e uns parentes próximos, assim, sabe?
A mãe da Angélica também tava lá. Ela também ficou junto. A Angélica ficou. E aí eu deitei assim a minha cabeça no caixão. Como se fosse no peito dele, sabe? E aí eu me despedi dele. Eu falei, você vai ser pra sempre o amor da minha vida. Não foi nessa vida, mas quem sabe na próxima a gente se encontra. Você fez os meus últimos dias felizes. Desde quando eu te conheci, as coisas fizeram mais sentido pra mim. Eu te amo muito. Pra sempre. E aí, gente, fecharam o caixão, a mãe dele se despediu também, eu me afastei assim pra ela se despedir. Fecharam o caixão. E aí os familiares dele desceu o caixão. Eu ajudei. Teve uma parte que eu ajudei a segurar o caixão. Mas teve uma hora que eu não aguentava mais com o meu corpo. A Aline me tirou dali. Eu tava segurando o caixão, mas eu tava me tremendo muito. E a Aline me tirou dali e o pai dela entrou no meu lugar pra segurar. E a gente foi descendo assim. Chegou na parte onde já tinham cavado. Colocaram o caixão dentro. A gente fez uma oração. Cantou uma música pra ele. Aí a mãe dele colocou uma camiseta que ele gostava muito. Eu coloquei as flores que eu tinha comprado. No caminho, quando a gente tava indo, o pai dela parou numa floricultura e a gente comprou umas flores. Eu coloquei as flores e o meu colar, que eu sempre usava, e uma vez ele disse que ia me dar uma aliança pra me usar. Ele falava que o colar já fazia parte do meu corpo, que eu sempre usava. E aquele colar era da minha mãe, desde quando eu era pequena. E aí eu coloquei o colar junto. E aí cada um pegou um pouco de terra, jogou em cima. E aí o cara jogou o resto da terra. Quando acabou, a gente ficou uns 10 minutos em silêncio ali, só olhando, que não tinha mais nada, sabe? E eu acho que é exatamente assim que fica um vazio. Porque quem sofre é quem fica. O velório é pra quem fica. Ter o apoio das pessoas, o carinho das pessoas à nossa volta. Então o velório não é pra quem vai. É muito mais pra quem fica. E o sofrimento também. Acho que quando a pessoa vai, ela não sente mais nada. Mas quem fica, não. Quem fica é uma dor pra sempre. E nisso, a mãe dele começou a chorar muito, muito, muito. A irmãzinha dele chorava muito. E a irmãzinha dele tava abraçada com a Angélica. Que elas conhecem desde pequena, né? Então, confia. E aí, eu fui sair dali, né? Não me despedi de ninguém, porque a mãe dele tava chorando realmente muito. Eu não queria atrapalhar. E aí eu fui andando, e aí eu ouvi a mãe dele falando, Vitória. Aí eu virei assim pra trás, chorando muito, 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 muito. Aí eu, oi. Aí ela, espera um pouquinho, que eu quero falar com você. Aí eu esperei ela, fiquei lá no portão, parada, no portão de saída, parada esperando, junto com o pai da Aline e a Aline. E aí ela veio até minha direção e falou assim, eu queria te agradecer por tudo. Por você ser uma menina incrível, por você ter feito meu filho feliz, por tudo. Você arriscou a sua vida por ele e eu, real, nunca vou esquecer disso.
Eu quero que você vá na minha casa depois